Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Esse templo é a casa de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sucatinga, Beberibe, Ceará. Seja bem-vindos à lição da Escola Sabatina Adulto, aqui no canal Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor. E atenção! Nossos vídeos aqui provavelmente será interrompido temporariamente pelo fato que meu aparelho no qual é realizado a edição aqui no canal Adventistas Sucatinga, Beberibe 7, está apresentando pequenos fragmentos em sua respectiva tela, levando assim ficar comprometido a visualização por completo da tela. Leva alguns dias, mas creio que a média de como está indo essa frisura na tela aqui do aparelho, acredito que qualquer momento o mesmo irá não funcionar. Ou seja, nós, daqui do canal, estamos disponibilizando o QR Code e a chave Pix, para que você venha realizar sua doação voluntariamente em prol para arrecadar fundos e assim comprarmos um outro aparelho mais avançado tecnologicamente falando. Assim nós continuamos com nossos materiais aqui no canal. Podemos contar com a sua colaboração? Maravilha! Deus seja louvado! É só apontar a tela do seu telefone nessa imagem que você está vendo aqui na tela, o nosso QR Code ou a nossa chave Pix, que é evandoadventista@gmail.com. E se você não conseguir fazer a anotação da nossa chave Pix, temos o QR Code aqui em nossa tela, tá? Agradecemos sua compreensão e colaboração, tá? Que o Senhor lhe abençoe. Agora, vamos ao estudo desse dia? Pegue sua Bíblia e a lição da Escola Sabatina e vamos conferir, estudar a lição desse dia. Vamos lá? Bom estudo! Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Salmo 116. Versos 1 e 2. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao começarmos este estudo, nós reconhecemos que sabemos falar sobre oração muito mais do que realmente orar. Muitas vezes admiramos a vida de homens como Moisés, mas evitamos o caminho de entrega, perseverança e comunhão que ele escolheu viver. Hoje te pedimos, tira de nós toda a espiritualidade superficial, Senhor. Não queremos apenas conhecer histórias bíblicas, queremos experimentar uma caminhada real contigo. Também te pedimos coragem para aceitar a tua vontade, inclusive quando ela não coincide com os nossos desejos. Dá-nos maturidade para entender que intimidade contigo não significa controle sobre ti. Que o teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração durante este estudo. Que cada texto bíblico nos confronte, nos corrija e nos transforme.
E acima de tudo, Senhor, faz nascer em nós uma fome verdadeira da Tua presença, porque sem ela, todo conhecimento religioso se torna vazio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Estamos estudando a lição 6, Vida de Oração. Hoje é quinta-feira, 7 de maio, e o tema de hoje, Moisés intercede pela nação. O que Êxodo capítulo 32, versos 31 e 32 nos ensina sobre como Moisés intercedia em oração? A passagem bíblica diz: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. A autora comenta que Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus repetidas vezes. Recorreu ao Senhor quando o povo teve sede, quando teve fome e em momentos de profunda aflição. Moisés relembrou o que aconteceu logo após a aliança no Sinai, quando o povo fez o bezerro de ouro. Ele disse: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas, de novo, o Senhor me escutou. Em Deuteronômio capítulo 9, verso 19. Ao tratar da incredulidade em Cádiz, depois do retorno dos espias, Moisés recordou: fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Deuteronômio 9, 25. E no contexto em que o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do santuário, Moisés rememorou: permaneci no monte, como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Em Deuteronômio 10, 10. Em todas essas ocasiões, Deus ouviu o clamor do seu servo. Podemos aprender muito com Moisés no tocante à oração e ao apegar-se a Deus. A primeira lição: ele possuía um amor profundo por Deus e uma visão clara do seu poder. Deus se revelou a ele dizendo: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Em Êxodo 34, verso 6. Segunda lição: em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, ele mostrou-se tanto corajoso quanto fiel ao se apegar a Deus. Mesmo em lutas, confiou no poder, na presença e direção divinos em sua vida particular. Êxodo 33, verso 13. Terceira lição: o profeta lembrou a Deus sua aliança. Ele reivindicou suas promessas em favor do seu povo, e ele relembrou a condução divina no passado. Quarta lição: além disso, ele aceitou as respostas de Deus às suas orações, fosse o sim ou o não. Estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos, mas devemos perseverar em oração. Vamos ler Lucas capítulo 18, versos 1 ao 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça.
Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A pergunta para a nossa reflexão: quem precisa das suas orações de intercessão neste momento? Se nós fizermos uma análise de consciência, muita gente precisa. E o que está nos impedindo de orar agora mesmo? Então, sem desculpas, assim que terminar a nossa lição, ajoelhe e interceda por essas pessoas que Deus colocou na sua mente e no seu coração. Eu quero convidar você a me acompanhar agora na leitura dos comentários de Ellen White. Depois que os filhos de Israel ouviram no Sinai a entrega dos 10 mandamentos, caíram em idolatria, e o Senhor ficou irado com eles. Disse a Moisés: deixe-me para que os consuma, e de você farei uma grande nação. Mas não, o homem que aprendera a buscar a ovelha perdida no deserto, que havia suportado o frio e a tormenta para não deixar uma ovelha a perecer, não desistiria do povo colocado sob seus cuidados. Pleiteou com Deus para que não desistisse deles, mas lhes perdoasse a transgressão. Moisés declarou: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Não mais tinha confiança em si mesmo. O seu lema era: o Deus de Israel é minha força e meu líder. Não recebia a adoração como os reis de outras nações. Repetidamente dissera aos filhos de Israel que ele não era somente aquilo que o Deus de Israel o havia tornado. Em todas as batalhas nas quais haviam obtido a vitória, dissera-lhes que não deviam reivindicar para si a honra, pois fora o Deus de Israel que obtivera a vitória em seu favor. Quando o Senhor disse a Moisés: a minha presença irá contigo, poderíamos pensar que esse poderoso homem de Deus teria ficado satisfeito, mas não, insistiu em sua petição. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés foi repreendido por essa presunção. Ele, Deus, tomou aquele poderoso homem de fé e colocou-o numa fenda da rocha, e ali lhe revelou a sua glória. Quando Moisés retornou ao povo, não conseguiram olhar para o seu semblante, pois ele havia falado com Deus, e seu rosto refletia a glória divina que lhe fora revelada. A pele do seu rosto resplandecia. Quando falava com o povo, era obrigado a cobrir o seu rosto com um véu. Não é a pessoa imponente, arrogante, incrédula, mas a humilde e fiel que é poderosa à vista de Deus. A fim de que lhes possa responder à oração, o Senhor deseja que seu povo obtenha uma experiência individual. Quanto mais se aproximarem de Jesus, melhor verão a sua vida e amabilidade, e tanto mais humilde será a sua opinião a respeito de si mesmos. Quanto mais despretensiosa for a avaliação que fizerem deles próprios, mais distinta será a sua visão da glória e majestade de Deus. Quando indivíduos alegam que estão santificados e são santos, não é necessária uma evidência mais clara para mostrar que não são santos. Cristo Triunfante, 19 de abril. Fim da lição. Recado dado, eu aguardo você amanhã para encerrarmos a lição 6. Que Deus te dê uma quinta-feira abençoada. Um forte abraço e fiquemos todos com Jesus. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Salmo 116, versos 1 e 2.